damos seguimento, né? A nossa série de palavras Nunca Foi Sorte. E essa frase, nunca foi sorte, essa série ela veio assim para um pouco abrir os nossos olhos, porque já é um costume, né? Talvez, assim como eu, tu nem acredite em sorte, mas a gente cresce ouvindo isso, né? Digamos, vai comprar alguma coisa, era a última coisa que tinha, bah, dei sorte. Ou tu encontra algo barato, dei sorte. Ou quando a gente vê alguém conquistando algo, tipo, bah, sortuda. E essa série, a cada arena está vindo que nunca foi sorte, sempre foi alguma coisa, né? Isso serve para nos mostrar o quanto nós merecemos aquilo ali, não uma sorte, mas o quanto talvez a gente se dedicou ou alguma atitude nossa, ou a partir desse momento o que a gente pode fazer para que as coisas possam acontecer em nosso favor, né? Eu gerei uma expectativa bem grande do que Deus ele pode falar conosco através dessa palavra, né? Como ele já introduziu ali, né? Nunca foi sorte, sempre foi altar, né? Então, que Deus possa falar no teu coração, assim como falou no meu, essa realidade para as nossas vidas, né? Que nunca foi sorte, mas sempre foi altar, ou que comece a fazer parte do teu cotidiano, comece a fazer parte da tua vida nesse momento, né? Que a gente venha a depender do altar. E eu quero começar lendo com vocês, a minha versão aqui é NVT, tá? Eu quero 2 Coríntios 9:8, por favor. Nove, 8, então. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo do que precisam e muito mais ainda, para repartir com os outros. Então aqui a gente já vê que Deus ele tem o controle de tudo. Ele sempre teve e ele sempre terá. E para complementar isso, pedi ali para as meninas também abrirem em Isaías 43, versículo 13. Quarenta e três, 13. Que diz o seguinte: desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, não há quem possa desfazer o que eu fiz. Então, o que nos diz aqui também? Que Deus ele nunca foi surpreendido e ele nunca será surpreendido. Que ele sabe a resolução de cada problema, de cada situação em si que a gente possa enfrentar. Quem é que já sabia disso? Que Deus ele pode resolver todos os nossos problemas, né? Que Deus ele tem o controle de tudo, que ele nunca foi surpreendido. Eu acredito que todos aqui, é o que muitas vezes a gente prega, né? Que Deus é um Deus impossível, que tudo posso naquele que me fortalece. Mas mesmo sabendo disso, mesmo sabendo do que Deus ele é, do que Deus ele pode fazer, muitas vezes nós esquecemos disso. Determinadas situações das nossas vidas, determinado problema que para nossa visão nós consideramos muito grande, nós achamos que nós não temos força, que nós não vamos conseguir vencer. Isso faz com que a gente esqueça do que a gente leu aqui, né? Que Deus ele não pode ser surpreendido, que ele sempre tem uma solução para todos os nossos problemas, que Deus ele projetou tudo, ele sabia cada passo que seria das nossas vidas. E eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que, por exemplo, foi uma coisa assim que, digamos, cada um tem suas limitações, né? Os que já estão, os antigos da igreja, os novos, o que consegue te tirar a paz, o que consegue não te tirar a paz, o que consegue mexer com a tua fé ou não. Mas uma coisa que me afetava muito, assim, que eu ficava meia, né, tipo, abalada, assim, é sobre enfermidades. Né? Quando a gente se depara com alguma enfermidade ou quando a gente se depara com algum diagnóstico de doença grave em algum parente, familiar, né? Algum amigo próximo. Por quê? Porque isso vai nos gerando um medo, né? Vai nos deixando assustados.
E eu não sei para vocês, né? Eu já preguei diversas vezes na célula sobre enfermidades. É uma coisa que mexe muito, né? Quem é aqui que já passou por algum problema na família ou na sua vida pessoal relacionado a enfermidades? A grande maioria, né? E é uma coisa que mexe muito com a gente. Por exemplo, é uma coisa muito que mexeu comigo porque eu perdi meus pais por enfermidades, por diagnósticos de doenças difíceis. Então, isso é algo que nos destabiliza, né? Porque o que acontece? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Assim como as trevas e a luz não ocupam o mesmo espaço, a fé e a insegurança, o medo, eles também não ocupam. E quando a gente se depara com essas situações de enfermidade na família, ou com a gente mesmo, com o nosso corpo, com as nossas emoções, a gente se assusta tanto, né? Eu falo a maioria das vezes, mas às vezes é em todas as vezes, né? Não é nem na maioria. Tu te apavora, tu te assusta, tu fica com medo, quem sabe tu já passou por algum trauma. Só que a gente precisa parar e recalcular o nosso foco, né? Trazer as nossas emoções a uma orientação. Trazer de volta a visão dela para Deus, no que Deus pode fazer e no que Ele tem para nós. Porque muitas vezes a gente para, a gente estaciona e acha que Deus vai derramar, ou até mesmo começa a pensar que Deus não está nos ouvindo, que Deus nos abandonou, só que isso é uma questão de prática nossa, que nós temos que crer, nós temos que buscar, nós temos que agir. E eu quero que as meninas abram comigo Filipenses 4, do 6 ao 7. Eu vou ler aqui agora. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Jesus. Amém? Então, o que nos diz aqui? Que a tua vida, ela não depende da sorte, ela não depende do acaso, ela não depende das consequências, mas a sua vida depende do altar. Amém? E é importante que você creia nisso, muito mais do que eu liberar uma palavra, muito mais do que eu falar para ti, é tu poder crer nisso, né? O que é depender do altar? Muitas vezes a gente acaba tendo um relacionamento superficial com Deus, acaba deixando para orar, para buscar, para adorar apenas quando a gente vem em 2 cultos na semana, 1 culto na semana. Só que o altar não é isso daqui que a gente vê. Quando a gente pede para vocês virem até o altar, se prostrarem. O altar é muito mais do que isso. O altar, ele fala do quê? Ele fala de entrega, de relacionamento com Deus. Tu pode erguer um altar em qualquer lugar, desde que o altar signifique para ti essa entrega realmente da tua vida para Deus, esse relacionamento com Deus. Isso é ter uma vida dependente de Deus, é ter uma vida dependente do altar, né? É no altar que a gente busca a vontade de Deus e não a nossa. É no altar que a gente busca se esvaziar para poder se encher dele. É no altar que a gente faz uma aliança com Deus, uma aliança de compromisso, de consagração, para nos consagrarmos a Ele, a obedecê-lo, a honrá-lo. O altar, ele vai muito além disso. Tudo que a gente vê aqui, de tudo isso que significa, vai muito mais além. E você precisa entender isso, você precisa começar a olhar numa outra perspectiva do que significa o altar e do que o altar está significando na tua vida. Ali, como eles falaram no vídeo, às vezes a gente acaba gerando outros altares. O altar, ele também fala de primícia, porque como ele fala de relacionamento com Deus, o certo, o correto, como sempre é tu buscar a Deus acima de todas as coisas, né? Do teu relacionamento com Deus ser antes do que qualquer outra coisa, ser antes de pegar um celular, enfim.
Então, se nós não fazemos isso, se nós não conseguimos erguer esse altar na nossa intimidade com Deus, com certeza nós estamos erguendo outros altares por aí, né? Porque o altar, ele é o lugar onde a gente deposita os nossos anseios, nós depositamos as nossas súplicas, nós colocamos diante de Deus o que nos fere, o que nós estamos precisando. É no altar de Deus que a gente vai receber as respostas, que a gente vai receber a graça de Deus, que a gente vai receber a unção, que a gente vai receber os milagres. É no altar de Deus. E às vezes a gente fica tão preso a coisas materiais que a gente espera para se derramar só quando a gente está aqui. Ou às vezes a gente perde oportunidades porque a gente fica com medo do que o outro vai pensar, referente aos apelos que acontecem aqui. Se eu for para frente, vão achar que eu estou mal, se eu for para frente isso ou aquilo. E aí a gente começa a viver uma vida totalmente paralisada pelo medo. Às vezes a gente fica preso a enfermidades, ou nós mesmos começamos a gerar enfermidades nas nossas vidas. Enfermidades não são só doenças físicas, elas também são doenças emocionais. E hoje em dia é tão mais comum doenças emocionais que geram doenças físicas muito mais do que tu pegar doenças físicas por aí. Mas quando a gente começa a entender que é aqui, no altar da tua intimidade com Deus, que vai vir a tua dependência, que não vai vir sorte, que não vai vir acaso, é que as coisas elas vão começar a romper para a tua vida, amém? E nós precisamos entender também que a vontade de Deus de resgatar o homem do pecado fez com que ele começasse a traçar um plano perfeito, né? O que acontece? O que aconteceu? Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para que a gente tivesse a salvação, né? E a cruz naquela época, o que a cruz, a morte de cruz era naquela época, né? Era a morte mais dolorosa e a morte mais vergonhosa que se poderia ter para uma pessoa morrer, para uma pessoa pagar por algo. E era necessário que a morte de Jesus acontecesse, né? Porque é o plano inicial. Mas não era tão necessário que ele sofresse da forma que ele sofreu. Mas por que ele sofreu? Porque Deus, ele pensou em tudo. Porque Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, e ele foi castigado, e ele foi ferido pelas nossas enfermidades. E a gente vai entender isso na Bíblia em Isaías 53, 4 e 5. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Às vezes a gente fica tão refém de doença emocional, ou às vezes a gente fica tão refém de doenças físicas que a gente fica protelando para ir fazer um exame, que a gente fica protelando para fazer um tratamento, ou que a gente fica protelando para procurar um psicólogo, ou fica naquela negação. E quando na verdade está aí. Jesus, ele veio, ele já sofreu por isso. Então a doença, a enfermidade, ela não está em ti. Ela está na cruz. Jesus já levou, Jesus já passou todas essas enfermidades, todas essas dores na cruz. Daí agora tu pode perguntar, tá, se Jesus já passou por tudo isso, então por que eu tenho, por que meu pai tem, por que minha mãe tem, por que acontece? Todos nós já estamos carecas de saber, e quem não sabe então vai saber agora, que o mundo jaz do maligno. E o diabo, ele tenta tirar todo o preço, as doenças, as enfermidades da cruz e fixá-las em cada um de nós, em cada um de vocês. Ele tenta isso dia após dia, né? Quem luta sabe o quanto as lutas são difíceis, os pensamentos, as emoções, e ele tenta fazer isso. Só que nós precisamos nos posicionar e entender
que Jesus ele já passou por isso e que o diabo ele não tem autoridade sobre as nossas vidas, que a enfermidade, que as doenças elas não têm autoridade sobre as nossas vidas. Jesus ele sofreu e ele deixou lá, e o lugar delas é na cruz, e cabe a nós mesmos fazermos com que ela fique e permaneça lá, porque o diabo ele não tem autoridade sobre as nossas vidas, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Ele já foi derrotado e ele é um derrotado, amém? Então não permita que os teus medos te dominem. Não permita que conflitos internos, conflitos pessoais, baixa autoestima, falta de perdão te adoeçam. Porque Deus ele te criou muito mais, para ser muito mais, para viver muito mais. Tanto como a gente viu ali, ele poderia ter vindo e só morrido, né? Quem já viu o filme A Paixão de Cristo aqui? Eu creio que não chegou nem perto do que foi realmente naquele momento, naquele dia. Aquela reprodução, acho que não chega nem perto. Ele não precisava de nenhum açoite, mas ele passou por isso, por mim e por ti, ele sofreu todas as dores, todas as enfermidades. E ali, como diz, né, a gente achava que era por castigo de Deus, só que não. Era por nós, era por mim e por ti. Então, tu tem que saber quem tu é em Deus e entender que tu tem a cruz, que ficou lá na cruz essas dores e essas enfermidades, e que tu tem o altar, que é onde tu tem a vida com Deus, é onde te conecta com Deus, onde tu recebe a unção e onde tu recebe o milagre. E tudo isso ele já foi disponível, como nós vimos, né? Para nós enfrentarmos e vencermos as enfermidades. O que precisamos é apenas encontrar o caminho que nos leve para a vitória, né? Para a cura e para a vitória das enfermidades. E a Bíblia nos ensina um caminho, que ele passa por 3 estágios. E o primeiro estágio é a fé, né? Nada mais justo do que a fé ser o primeiro ponto, né? Porque a fé é o canal que move o poder de Deus. E eu quero pedir para as meninas projetarem para mim Mateus 9, do 20 ao 22. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Se aproximou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e quando a viu, disse, filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Amém? Então, o primeiro passo é ter a certeza que nós vamos conseguir transformar o cenário. Como eu falei ali no início, a fé e o medo e a insegurança, eles não dividem o mesmo espaço. E quando tiver um resquíciozinho só de insegurança, de medo, tu não vai conseguir colocar a tua fé em prática. Então, esse é o primeiro passo, é tu ter convicção, né? Que se trata de fé, que tu vai conseguir mudar esse cenário. Independente do diagnóstico, se é doença sem cura ou se é um tratamento muito delicado, nós temos que ter a convicção de que é possível transformar esse cenário. Porque agora veio à luz, nós estamos sabendo que Jesus ele já sofreu por essas dores, por essas enfermidades, amém? E a fé dessa mulher, ela serviu como instrumento para que o milagre acontecesse. E vai servir para que o milagre também aconteça na tua vida, na minha vida, enfim, porque a nossa luta ela é diária e o diabo ele sempre vai tentar algo. Mas a fé, a nossa fé, ela é o instrumento para que o nosso milagre ele aconteça, para que o milagre ele possa acontecer na vida de quem a gente ama, de quem pode estar passando por algum problema de enfermidade nas emoções. E aqui uma frase que o bispo colocou: coloque a tua fé na frente e inicie o teu processo de cura. Daí vem o segundo estágio, né? Para que o plano, para que tu consiga encontrar o caminho correto. Porque só a fé, ela
ela obviamente é o fator principal, mas para que a gente venha conseguir se manter, para que a gente venha ter consistência, tem outros estágios, tem outros fatores que nós temos que acrescentar para que isso venha acontecer. E o segundo é a ousadia. A ousadia, ela acelera o processo do milagre. E pela cultura daquela época, essa mulher com fluxo de sangue, ela era considerada impura, né? Devido ao mau cheiro. Imagina, um fluxo de sangue que ela passava há 12 anos, né? Tu sair dali, ela está sangrando em meio ao caminho. Então, quando ela decidiu ir até Jesus, ir até o lugar onde Jesus estava operando os milagres, ela não estava nem aí para o que iam pensar dela, para o que poderiam chamar ela no caminho, ou até se poderiam barrar ela, porque as pessoas poderiam fazer isso. Mas ela foi ousada. Ela colocou a ousadia em prática, para que ela pudesse chegar até Jesus, mesmo com que os outros fossem pensar, mesmo do que fosse o padrão das coisas que aconteciam naquela época. Ela foi ousada. E ela agiu com fé e foi atrás daquele que poderia mudar sua realidade. E daí aqui eu vejo que muitas vezes a gente para. A gente tem fé, a gente vem num culto, o pastor prega uma palavra muito boa, principalmente nas terças, né, de fé e milagre, a gente sai cheio de fé. Mas a gente não tem ousadia para dar o primeiro passo. A gente não tem ousadia de colocar para fora, né, de sair para fora, com a sujeira, com a impureza, com o que a gente sabe que tem que ser mexido, com o que a gente sabe que tem que ser posto realmente para fora, que tem que ser exposto, não digo para as pessoas, mas expor para Deus, expor para nós mesmos, trazer isso para a nossa realidade. Muitas vezes a gente fica fugindo das realidades que nós mesmos passamos. A gente começa a esconder, devido à rotina que é corrida do dia a dia, a rotina das pessoas que estão próximas a nós ser corrida, a gente passa a negligenciar as nossas emoções, deixar guardado ali e não querer mexer, porque a gente sabe que vai incomodar, sabe que vai doer, sabe que vai cheirar mal, enfim. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de sermos curados, sermos transformados, porque nós não usamos da ousadia. E essa mulher, ela é um exemplo para nós. Óbvio que são situações diferentes, são enfermidades diferentes, enfim. Mas o que se trata aqui é da ousadia, da atitude que essa mulher teve para ir buscar o milagre dela. E é isso que tem que ser implantado dentro de cada um de nós, para que a gente consiga atingir o sobrenatural. Talvez daquela multidão que Jesus estava operando os milagres, nem todos receberam algum tipo de milagre. Talvez tinha muitos curiosos, muitos que estavam ali por estar, indiferente à presença de Deus, mas ela estava disposta, e é isso que nos diferencia, é isso que chama a atenção de Deus para as nossas vidas, para que a gente consiga atingir a cura, para que a gente consiga atingir um objetivo. E é isso que tem que ser gerado em ti, ousadia de realmente sair da zona de conforto, ousadia de buscar sair daquele ambiente que tu está, para buscar parar de ser indiferente às coisas, parar de ficar lamentando pelos cantos ou simplesmente se conformar. Nós não fomos chamados para ser conformados. Nós não fomos chamados para ficar sentado olhando a vida, vendo as pessoas sendo transformadas, vendo as pessoas crescerem e a gente sentado ali reclamando, murmurando, porque Deus ele tem isso para nós também. Só que depende muito mais de nós. Aqui nós estamos vendo um exemplo de milagre, mas nós estamos vendo muito mais o exemplo da atitude que a pessoa teve. E é isso que tu tem que colocar no teu coração. Porque muitas vezes, na verdade todas as vezes, o pastor ele tem ministrado muito isso. Deus ele já liberou palavras de bênção sobre as nossas vidas. Só que muitas vezes a gente não se apodera delas porque a gente espera que elas corram atrás da gente ou simplesmente caiam do céu. Quando, na verdade, nós temos que fazer em prol disso. Nós temos que nos fazer merecedores disso. A graça de Deus é um favor imerecido, né? Ninguém merece, nós somos imperfeitos.
Mas referente à cura, referente ao que tu quer conquistar, depende muito mais de ti. Porque Deus ele já liberou, Deus ele já pagou o preço. E muitas vezes tu está aí sentado, tu está aí esperando, e muitas vezes reclamando de Deus. Reclamando, quem sabe, do teu líder, reclamando do teu pastor, quando na verdade a responsabilidade é tua. Ela tomou essa responsabilidade para ela. Ninguém aceitava ela dentro da sociedade. Se ela não fosse ousada, ela ficaria o resto da vida mais jorrando sangue, morreria e não estaria na Bíblia nos dando como exemplo. E é isso que nós temos que entender. E o terceiro passo é a determinação, né? Antes da determinação, uma frase que é muito boa, que a ousadia é a que faz não te deixar parado ou vagaroso. É ela que alimenta a tua fé. Porque às vezes a gente tem a tendência, mesmo com fé, de dar uma parada, de ir mais devagar, baseado mais no nosso estado de espírito, se a gente está mais motivado ou não. E é a ousadia que faz com que a gente fique sempre em ação, para conquistar algo, para conquistar a nossa cura emocional, a nossa cura física, é a ousadia de correr atrás. E daí sim entra o terceiro passo, que é a determinação, né? Que ela não te deixa desistir ou desviar do foco. E a determinação é algo que precisa persistir mais do que qualquer outra coisa. Porque muitas vezes tu tem fé, tu tem ousadia, mas tu não tem determinação. Daí qualquer coisa te tira do foco, qualquer coisa pode te chatear. Eu estava conversando esses dias com uma discípula e eu estava falando do meu testemunho pessoal, né? Ela me questionou referente, assim, a minha cura emocional, como que eu tinha passado, porque, para quem não sabe, eu passei por um processo de depressão bem profundo, né? Foi bem complicado, tu ter que admitir, tu ter que aceitar, mas eu dei esses 2 passos. Eu tive fé, procurei ajuda, tive ousadia de expor, mas muitas vezes, devido a isso mesmo, a depressão, né? Tem dias que tu tá bem, tem dias que tu não tá bem, e tu fica nessas oscilações, tu fica inconstante. Só que eu já estava de saco cheio de passar por essas inconstâncias. Um dia tá bem, outro dia não tá bem, uma hora quer, outra hora quer desistir. E quando eu comecei a ser ministrada por Deus, que eu entendi que eu não ia sentir outra vontade, simplesmente por sentir, ai, agora eu não vou mais sentir vontade de desistir, é isso daí. Eu entendi que eu tinha que ter determinação, que nos meus piores dias eu tinha que estar determinada a levantar, que eu tinha que estar determinada a ignorar as outras vozes, e que eu tinha que estar determinada a correr e lutar por mim. Porque o que nós precisamos entender é que as pessoas não podem querer algo a mais para nós do que nós mesmas, né? Eu perguntei aí no início, quem já tinha passado por enfermidades dentro da família, enfim. Então, como a maioria já levantou, tu sabe. Quem sabe teve alguém da tua família que desistiu de lutar por alguma doença, desistiu de lutar pelo câncer, enfim. E tu estava ali numa expectativa que tu te frustrou, que tu te machucou, porque tu queria muito que aquela pessoa fosse curada, tu queria muito que ela passasse por essa etapa. Muitas vezes a gente é assim como líder com os discípulos. Mas nós querermos por alguém não faz com que aquela pessoa vá transformar de vida, vai ser curada. É a determinação. E quando eu entendi que a determinação, ela não dependia do que eu estava sentindo naquele momento, do que eu tinha vontade naquele momento, é que as coisas elas começaram a romper. As coisas começaram a ir e eu consegui ter a cura completa. Porque até então eu vivia numa inconstância. Me considerava bem e no outro dia, daí tu começa a esconder, porque tu começa a ter vergonha. E é isso que a depressão ela começa a se tornar o quê? Um tabu, né? Tu fica com vergonha de dizer, tipo, que as pessoas vão achar, que o diabo ele fala nos nossos ouvidos, de novo isso, de novo no mesmo lugar, de novo a mesma coisa.
E o que mais me deixava indignada, que às vezes eu pensava, eu estava triste, eu estava me sentindo no chão. E me passava na cabeça, o diabo, ele deve estar faceiro e está rindo da minha cara nessa hora. Naquela hora, eu usava a minha determinação com uma motivação de que não. Ele não vai se sentir bem, ele não vai se sentir feliz e me ver do jeito que eu estou, porque eu vou mudar a minha realidade. Não estou aqui para ministrar que tudo vai depender da força do teu braço. Né? Nossa força, ela vem do altar de Deus. Mas Deus, ele faz o quê? O impossível. O possível, ele é com a gente. Tudo que for possível, Deus, ele não vai fazer. Deus, ele não vai mover. Porque nós precisamos mostrar, nós precisamos nos fazer diferentes para que Deus, ele incline os olhos dele a nosso favor. E às vezes a gente sai dos cultos, ou a gente vive uma vida tão frustrada, achando que ninguém nos enxerga, achando que a gente não é merecedor, quando na verdade nós precisamos nos movimentar. O Espírito Santo, a ação de Deus está ali aguardando, o altar, ele está aguardando. E muitas vezes o que acontece? A gente se prostra, tanto em casa, no altar a gente não fala nada, quando na verdade Deus, ele só quer ouvir a nossa voz, para que ele possa agir. Assim como essa mulher fez, né? Ela recebeu a sua saúde e a sua paz foi reestabelecida, porque ela estava determinada a ir onde Jesus ia, porque ela estava determinada a tocar a capa de Jesus. Porque ela pensou, se eu apenas tocar na capa dele, eu serei curada. Ela estava determinada a isso. Ela saiu de casa nessa ousadia, com essa fé tão determinada, que nada seria capaz de parar ela. E é assim que tem que ser contigo, com cada um de nós. A tua determinação tem que te levar a um lugar onde Deus tem reservado para ti, que nada nem ninguém pode te parar. Só que às vezes a gente fica tão refém, tão dependentes a uma ação de uma pessoa, uma palavra de uma pessoa, uma palavra de motivação, quanto na verdade a gente só precisa ser determinado. Porque na maioria das vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? A gente recebeu a palavra, a gente recebeu o conselho, a gente sabe, não faz porque não quer. Porque não quer sair da zona de conforto, porque não quer lutar para ter essa determinação diária. Porque o diabo, ele não cansa a gente, ele vai tentar usar diariamente, né? Ele é o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, ele não dorme. Então a gente não pode brincar com as nossas emoções, a gente não pode brincar com a nossa saúde ou apenas se conformar de que as coisas vão ser assim, de que nada vai acontecer, de que é muito difícil. Quando se trata de um familiar nosso, a gente não pode crer mais do que ele, mas quando a gente conhece o altar de Deus, quando a gente começa a entrar no âmbito intercessório, a gente começa a transferir na conversa, através de atos de orações, para aquela pessoa fé, para que ela possa ter esses passos. É tu abrir tua boca e conseguir falar de Jesus para ela, é conseguir falar que Jesus, ele fez isso na cruz. Mas também é necessário que tu mostre, é preciso que tu creia nisso. Só que muito mais que crer é a ação, né? Porque a fé é crer, é saber, mas precisa dos outros passos também. E muitas vezes a gente fica preso em pequenos passos, quando na verdade é exigido muito mais de nós. Por isso que sempre diz, nunca foi sorte. A gente nunca depende de sorte. A gente depende de Deus, a gente depende da força do nosso braço, a gente depende das nossas atitudes, do quanto a gente quer viver, do quanto a gente quer se livrar dessas situações. Eu pensava muito, né? Já estava com 20 e poucos anos na cara, eu não queria mais viver aquilo para mim. Eu não queria mais ter que passar por essas situações. E isso tem que gerar no teu coração, tem que fazer te incomodar para que as coisas elas comecem a acontecer, para que tu consiga colocar em prática, né? Quanto tempo tu está nessa situação, quanto tempo tu está levando essa enfermidade, quanto tempo talvez tu esteja fugindo dessa enfermidade e convivendo com ela. Satanás está todos os dias tirando essas enfermidades da cruz e colocando em ti. E até quando ele vai fazer isso? Até quando tu vai permitir que ele tire toda a dor, todo o sofrimento que Jesus passou naquela cruz e coloque em ti sem necessidade alguma? O plano de Deus, ele foi e é e continuará sendo perfeito.
para a nossa salvação, para que a gente possa ter uma vida plena e uma vida abundante. Basta que a gente tome os passos, tome as atitudes para que a gente consiga entrar nesse território da cura, para que a gente consiga levar esse território da cura através do altar, do nosso altar, que a gente vai estabelecer na nossa casa, vai estabelecer onde quer que for, para levar isso para outras pessoas, para levar as pessoas que a gente ama. Mas quando a gente não estabelece, a gente não consegue levar. E daí acontece que talvez não resiste, daí a frustração aumenta e o diabo ele ganha mais uma batalha. Mas Deus ele te chamou aqui hoje porque Ele quer mudar essa situação. Ele quer ministrar no teu coração, Ele quer falar para ti que tudo depende do altar. Tudo depende do teu relacionamento com Ele, da tua entrega, da tua aliança. E eu quero ler esse último trecho. Eu vou ler primeiro e depois eu quero que vocês repitam comigo. Que diz: venceremos indo para o altar com fé na cura, venceremos indo para o altar com ousadia de apresentar diante dele, e vencemos indo para o altar com a determinação de que nada vai me tirar do processo. Agora eu quero que tu repita comigo e que tu fale para ti mesmo, não para gerar apenas uma motivação, né? Os nossos cultos não é algo para te deixar motivado, porque a motivação em si ela não muda a vida de ninguém. Às vezes tu está motivado aqui, tu sai ali na rua, tu te chateia no trânsito, coisa, a motivação já foi por água abaixo. Mas para que tu possa entender verdadeiramente o significado. Então eu quero que tu repita comigo. Venceremos indo para o altar, com fé na cura. Venceremos indo para o altar, com ousadia de se apresentar diante dele. E venceremos indo para o altar, com a determinação de que nada vai me tirar do processo. Amém, gente? Eu quero pedir para vocês se colocarem de pé. Pedir para apagarem as luzes ali. E eu não sei como tu chegou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o teu relacionamento com o altar, o teu relacionamento com Deus. Eu não sei como que está esses estágios da tua vida. Mas eu quero que tu possa fechar os olhos neste momento, possa se desligar das pessoas que estão do teu lado, na tua frente, atrás de ti. E que tu possa refletir sobre isso. Como é que está o teu relacionamento com o altar? Talvez tu esteja se sentindo frio. Quem sabe tu estava negligenciando o poder do altar, tu estava fugindo do altar. E se tu sente isso, que realmente tu não estava tendo um bom relacionamento com o altar, que é relacionamento com Deus, quem sabe tu te sente frio, parece que os céus eles estão fechados, parece que o que era para ser conquista anda cada vez mais para trás. Deus ele quer te dar a oportunidade nessa noite de se reconciliar com o altar, se reconciliar com a presença dele. Nosso espaço aqui é pequeno, né? Mas quem sente isso, né? De que realmente precisa se reconciliar com o altar, saia do seu lugar e venha até esse altar material. Mas muito além do que o altar material ele representa, que tu possa erguer, quem sabe aí no teu lugar, erguer no teu coração um altar diante de Deus. Esse momento agora é um momento que tu tem que falar para Deus como tem sido, como tu tem se sentido, como tu tá hoje, referente a isso. Quem sabe tu chegou aqui cheio de frustrações, quem sabe tu chegou aqui com o teu coração reclamando de tudo, se sentindo negligenciado.
quando na verdade, devido a isso, tu começou a negligenciar o altar de Deus na tua vida, levantando outros altares, outras prioridades. Sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta. Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando. Queridos, nós estávamos falando sobre o altar de Deus agora mesmo, né? Sobre se manter indiferente, sobre se colocar diante de Deus. Eu não sei se tu não conseguiu entender esse significado do quanto é importante você estabelecer o altar de Deus na tua vida. Porque isso é o que traz cura para as tuas emoções, é o que traz cura física, é o que traz a unção de Deus, que é o que traz os milagres. Tu não está aqui diante de mim, eu não sou ninguém, mas tu está diante de Deus. E como é que tu vai te apresentar diante de Deus? Como é que tu vai colocar o teu coração diante de Deus? Se tu sentir a vontade, se prostre, se coloque diante de Deus. Não fique indiferente. Não perca a oportunidade do que Deus tem para fazer na tua vida. Quantas oportunidades tu já perdeu. E Deus, Ele trouxe essa palavra, Ele te trouxe até aqui, porque Ele quer que tu venha entender esse significado. Ele quer se reconectar contigo, se reconciliar contigo.